Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anime Underground. Sejam todos bem-vindos a esse super vídeo onde vamos conversar sobre a morte do Escanor, mas também falar sobre um possível retorno. Afinal, por que ele teve que morrer e por que ele deve voltar? Descubra depois da vinheta. A morte de Escanor, infelizmente, já era algo esperado por nós, pois Nakaba já estava há muito tempo tentando nos preparar para isso, para esse triste momento, e para ser mais exato, há 80 capítulos atrás, pois tudo começou desde o capítulo 253, quando o arcanjo Hildoshel revela que o poder do Escanor provém de uma graça e que o uso desse poder iria lhe matar. E a gente vê a primeira consequência do uso da graça do sol pela primeira vez no capítulo 258, quando Escanor torce sangue. Desde então, ficamos com o coração apertado, aflito, imaginando qual seria o destino do pecado do orgulho. E Nakaba, no decorrer da história, fortalece ainda mais essa possibilidade, quando mostra os arcanjos Tarmiel e Sariel falando sobre o destino dos humanos que eles usam como receptáculos. Pois quanto mais eles usavam suas graças na posse do corpo desses humanos, maiores eram as probabilidades deles acabarem destruindo esses corpos, pois nenhum humano era capaz de suportar esse poder. E essa regra também funcionava para Escanor. Apesar dele não ser necessariamente um receptáculo para nenhum arcanjo, ele era como um receptáculo para a graça do sol, e o uso desse poder estava consumindo aos poucos a sua vida. E Escanor já sabia disso. Ele estava ciente que aquele poder estava lhe matando aos poucos, porém existia uma esperança, e talvez Escanor tivesse sobrevivido. Pois no capítulo 297, Escanor devolve a graça para Mael, e possivelmente com esse ato ele tenha parado, cessado os danos provocados pela graça ao seu corpo. De fato, eu acredito que muitas pessoas pensaram por um momento que essa poderia ser a forma de salvar Escanor, com ele infelizmente perdendo esse poder, devolvendo a graça para o seu dono original, Mael. Entretanto, Escanor se recusou a deixar o campo de batalha, e mesmo sem os poderes da graça, mesmo sem qualquer tipo de poder mágico, usando apenas sua força de vontade e seu orgulho como um dos 7 pecados capitais, ele novamente voltou a lutar para salvar a próxima geração. No entanto, Escanor não tinha condições de vencer, o seu adversário era muito superior, e a morte, mais uma vez, estava ali, presente. Porém, mais uma vez, Escanor foi salvo pelo destino com a chegada de Mael, que havia escutado as orações do leão. O velho soldado havia conquistado mais uma vez a chance de continuar vivendo. Entretanto, ele fez um pedido, para muitos talvez surpreendente, mas para quem realmente conhecia o pecado do orgulho, era algo esperado. Eu quero lutar mais uma vez ao lado dos meus companheiros. Por isso, me empreste mais uma vez a sua graça, Mael. E esse foi o pedido de Escanor. Porém, Mael faz questão de deixar bem claro que a próxima vez que ele usar esse poder, provavelmente será também a última. Mas mesmo assim, ciente de que poderia perder sua vida, Escanor não muda de ideia e convence não só Mael, mas como todos nós, que aquilo era o que ele realmente queria fazer. Lutar mais uma vez como um dos 7 pecados capitais, ao lado de todos os seus companheiros, independente se o preço a se pagar fosse sua própria vida. E assim, seu desejo é concedido. Mael devolve a Escanor novamente a graça do sol. O leão mais uma vez se ergue e faz uma surpreendente entrada no campo de batalha, parando com apenas uma de suas mãos o poderoso golpe do Rei dos Demônios.
mas sua chegada ali, novamente com o poder da graça, deixou todos assustados, principalmente o seu capitão, que sabia que aquilo poderia custar a sua vida. Mas o leão já havia decidido que iria lutar até o fim, até as últimas consequências, para poder proteger aquilo que era realmente importante para ele. E é no momento crítico da batalha dos pecados contra o rei dos demônios que o meio-dia chega, que Escanor atinge o ápice do seu poder ao chegar ao meio-dia. O Deron havia surgido. E foi assim que ele lutou intensamente, como nunca antes, ao enfrentar uma divindade, o todo-poderoso Rei dos Demônios, que se surpreendeu com a existência de um humano que era capaz de conseguir trocar golpes com ele. Entretanto, nem mesmo The One foi o suficiente para derrubar aquele ser. O último minuto se esgotou e Escanor foi gravemente ferido pelo rei. Mas sua força de vontade, ligada a uma promessa que ele havia feito há muito tempo atrás, fizeram Escanor superar os seus limites. O limite de 1 minuto foi quebrado e o pecado do Leão do Orgulho despertou o The One Ultimate. Porém, aquele poder que superava o The One não era mais sustentado apenas pelo poder da graça do Sol, mas sim pela sua própria força vital. Escanor estava trocando sua vitalidade por mais poder. O orgulhoso leão queria continuar lutando e dispensou qualquer ajuda dos seus companheiros. Mas diante dessa atitude suicida, os pecados não ficaram de braços cruzados e se uniram a Escanor para lutar ao lado dele como 7 pecados capitais. E após o fim daquela intensa batalha, com a derrota do rei e a vitória dos pecados, um preço muito alto foi cobrado de todos eles. A hora de se despedir havia chegado. Os últimos momentos de Escanor, o fim da jornada de uma lenda, do homem que superou todos os limites e que não hesitou em se sacrificar pelos seus companheiros. Mas e agora? Será que os pecados, será que nós iremos conseguir superar essa perda? Como a história vai seguir com apenas 6 dos 7 pecados? Como a ausência de Escanor irá afetar na vida de cada um? E o mais importante, será que ele pode algum dia voltar? Bom, eu pensei bastante e também li muitos comentários de teorias bem interessantes. E uma que eu havia pensado logo de começo, e percebi que muitos pensaram algo bem parecido, é que Escanor pode sim voltar, mas não como o pecado que conhecemos. Agora que o rei dos demônios foi derrotado, teoricamente a paz retornou. Entretanto, o rei nos seus últimos momentos deixa bem claro que o fim da Era da Luz e da Escuridão irá trazer algo. E isso, claro, pode ter vários significados. É possível levantar várias teorias a partir dessa fala. Porém, uma delas, que eu acredito ser uma das mais fortes, é que agora a divindade suprema pode surgir. Com a queda da escuridão, a divindade suprema, que representa a luz, pode ressurgir. Eu não acho que ela tenha boas intenções, até porque ela, junto do Rei dos Demônios, puniu Meliodas e Elizabeth, lançando sobre Meliodas a maldição da vida eterna. Mas para ela poder se erguer com força total, irá precisar de novos soldados, ou não tão novos assim. Escanor foi um humano capaz de suportar o poder divino de uma graça, e através dela conseguiu feitos surpreendentes. E por ser um personagem tão querido e importante, ele pode sim voltar, porém não como um pecado capital, mas desta vez como um soldado de elite da divindade suprema. A alma de Escanor foi resgatada pela divindade suprema, assim como as almas de Tarmiel e Sariel e Rio do Shell. A divindade suprema então apagaria todas as lembranças e memórias de sua última vida, transformando eles em novos soldados, novos arcanjos sob o seu comando. E a missão de cada um deles seria de destruir qualquer um que se opusesse à vontade da divindade suprema. E assim, Escanor iria retornar à vida como um dos arcanjos, detentor da graça do Sol
e inimigo dos 7 pecados capitais. Sem suas lembranças, para ele os pecados não passariam apenas de pessoas desconhecidas, e que se porventura se tornassem obstáculos para a divindade suprema, ele seria obrigado a eliminá-los. Agora imagine o peso que isso não teria para a história, ver o Escanor sem qualquer tipo de sentimento ou lembranças, enfrentando os pecados, junto dos demais arcanjos que também retornariam com ele. Poderíamos assim também ver mais Dumael enfrentando os seus companheiros e o seu próprio irmão. Portanto, eu acredito que essa seria uma das teorias mais fortes para o retorno de Escanor. E claro, algo que seria essencial para a libertação do leão seriam as marcas que Merlin carrega em seu corpo, a prova de que ele realmente viveu e um dia lhe amou. Porém, eu sei que muitas pessoas, apesar de ser difícil, preferem que o Escanor não volte mais, pois ele teve uma linda trajetória, cumpriu com seu dever e morreu de forma honrosa. A sua despedida foi um dos momentos mais emocionantes e, sem dúvidas, um dos mais marcantes. E como o próprio Meliodas diz no final, chegou a hora dele descansar. E eu confesso que eu estou bem dividido. Eu concordo com esse pensamento, mas vai ser bem triste ver Nanatsu a partir de agora, e principalmente no final, sem o Escanor ali presente ao lado deles. Por isso, eu também penso que seria bom ele voltar de alguma forma. Mas seja o que o Nakaba decidir escolher fazer, eu vou entender. Mas agora eu quero saber de vocês. Gostaram dessa teoria? Querem ou não que Escanor volte algum dia? E de que forma vocês gostariam que ele voltasse? Vamos conversar sobre isso e também sobre o futuro de Nanatsu aí nos comentários. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado mesmo, eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!